Jean Baudin foi um pensador e jurista francês do século XVI, bastante conhecido por suas contribuições à teoria política. Ele nasceu em 1530 e é mais lembrado por desenvolver a ideia de soberania, ou seja, o conceito de que o poder supremo dentro de um Estado deve ser indivisível e absoluto. A obra mais conhecida dele é Os Seis Livros da República, publicada em 1576, onde ele explora sistemas políticos e jurídicos. Baudin também se envolveu em discussões sobre economia, religião e até demonologia, refletindo o amplo escopo dos interesses intelectuais do período. Claro, vamos lá. Jean Baudin viveu na França do século XVI, um período marcado por grandes tensões religiosas e políticas. A França na época estava profundamente dividida pelas guerras de religião, uma série de conflitos entre católicos e protestantes, principalmente os huguenotes. Esse cenário de instabilidade influenciou muito o pensamento dele. Politicamente, a França ainda estava sob a monarquia e o conceito de Estado-nação estava em formação. A ideia de soberania que Baudin desenvolveu surge justamente como uma resposta a essas crises, defendendo um poder central forte, capaz de garantir a ordem em um contexto tão fragmentado. Religiosamente, o Baudin era católico, mas ele também era conhecido por defender certa tolerância religiosa e um tipo de sincretismo intelectual. Ele acreditava em estudar diferentes tradições para entender melhor a sociedade. Em resumo, o contexto de Jean Baudin é de uma França monárquica dividida por conflitos religiosos e em busca de consolidar o poder do Estado, algo que ele ajudou a teorizar. Sem dúvida, Baudin teve uma formação que mergulhava em diversas fontes clássicas e renascentistas. Ele estudou direito e, como muitos intelectuais do seu tempo, foi bastante influenciado por pensadores da antiguidade como Aristóteles e Cícero. Ele também teve acesso a textos medievais e a um repertório amplo de obras filosóficas e jurídicas que circulavam no Renascimento. A gente pode dizer que ele tinha sim um certo espírito humanista, no sentido de que ele valorizava o estudo das humanidades e o retorno às fontes clássicas. Mas ele não era um humanista no mesmo sentido de alguém como o Erasmo de Roterdã ou outros humanistas mais focados na filologia e no estudo direto dos textos antigos. Ele estava mais inserido no campo do pensamento político e jurídico, usando essas fontes para pensar a organização do Estado. Claro, vamos contextualizar um pouco. No século XVI, o sistema jurídico francês era uma mescla interessante de tradições. Ele combinava o direito consuetudinário, ou seja, costumes locais que variavam de região para região, com o direito romano redescoberto e estudado durante o Renascimento. Além disso, havia leis reais que eram promulgadas pelo monarca que iam se consolidando como uma espécie de direito centralizado. Jean Baudin, como jurista, estava inserido nesse ambiente em que o direito não era totalmente codificado como conhecemos hoje, mas era um mosaico de tradições locais, princípios romanos e decretos reais. Ele mesmo ajudou a refletir sobre como organizar e sistematizar melhor essas leis, propondo uma base mais sólida para a autoridade do Estado e para a ideia de soberania. Então, o sistema jurídico da época era um campo em transição, misturando tradições medievais e influências renascentistas, e Baudin foi uma das vozes que procurou dar um sentido mais unificado e racional a esse quadro jurídico. Claro, vamos falar um pouquinho sobre as obras mais conhecidas do Baudin nesse campo. A obra mais emblemática dele é realmente Os Seis Livros da República, ou em francês, Les Six Livres de la République, publicado em 1576. Nesse trabalho, Baudin explora de forma bastante aprofundada os conceitos de soberania ou estrutura do Estado. Ele argumenta que a soberania deve ser indivisível e que o poder supremo deve estar nas mãos de uma autoridade central, o que era uma ideia bastante inovadora para a época. Além dessa, ele também escreveu obras como Métodos ad facilem historiarum cognitiodem, ou Método para o fácil conhecimento da história, onde ele aborda métodos de estudo histórico e jurídico, mostrando também uma preocupação com a forma de organizar o conhecimento. Então, essas obras tratam justamente desses temas jurídicos e políticos, e a principal delas, Os Seis Livros da República, é onde ele cristaliza suas ideias mais famosas sobre o Estado. Ótima pergunta. Então, a relação da obra do Baudin com o absolutismo é bem direta. Ele é frequentemente considerado um dos teóricos que pavimentaram um caminho para o absolutismo monárquico que se consolidaria na França nos séculos seguintes. A ideia de soberania indivisível e absoluta que Baudin propõe em Os Seis Livros da República fornece uma base teórica para a concentração de poder na figura do monarca. Ou seja, ele argumenta que para haver ordem e estabilidade, o poder deve estar centralizado e não dividido entre várias instâncias. Isso era um argumento que mais tarde seria usado para justificar o poder absoluto dos reis, como no caso de Luís XIV na França. Então, de certa forma, Baudin foi um precursor intelectual do absolutismo, fornecendo um arcabouço teórico que ajudaria os monarcas a consolidar o seu poder e o década lirins. E é assim que a obra dele se conecta com o absolutismo que viria depois. Sim, eles têm uma certa relação e estão em momentos históricos relativamente próximos, embora o Príncipe de Maquiavel seja um pouco anterior. Maquiavel escreveu Príncipe no início do século XVI, por volta de 1513, enquanto Baudin publicou Os Seis Livros da República em 1576. Então há uma diferença de algumas décadas. Ambas lidam com a questão do poder político, mas de formas um pouco diferentes. Maquiavel e o Príncipe focam mais na prática do poder e em como um governante deve agir para manter o controle, muitas vezes de maneira pragmática e até mesmo na moral. Baudin, por outro lado, está mais preocupado em teorizar sobre a estrutura do Estado e a natureza da soberania. Ele busca uma base mais teórica e jurídica para o poder, enquanto Maquiavel está mais focado na arte de governar no dia a dia.
Em resumo, embora não sejam exatamente contemporâneos e tenham abordagens diferentes, as obras de Baudin e Maquiavel conversam entre si no sentido de que ambas influenciam a discussão sobre como o poder político deve ser exercido e legitimado. Sim, essa é uma observação interessante. Embora Baudin seja bastante técnico e focado na teoria da soberania como conceito jurídico e político, ele não deixa de tocar no aspecto da legitimidade divina do poder, mas não de uma forma tão central quanto alguns autores posteriores. Ele acreditava que a soberania, no fim das contas, tinha uma certa origem divina e que a ordem estabelecida pelo Estado também tinha um reflexo de uma ordem superior. Mas ele não desenvolve isso no nível de dizer que o rei governa diretamente por direito divino, como alguns teóricos absolutistas fariam mais tarde. Então, embora Baudin mencione a dimensão divina da ordem e da lei, ele não é o principal nome associado à doutrina do direito divino dos reis. Essa ideia seria mais desenvolvida depois por autores como Jacques-Ménin Bossuet no século XVII. Baudin, portanto, fica ali no meio do caminho. Ele dá uma base teórica para o absolutismo, mas o lado fortemente religioso do direito divino seria mais elaborado por outros autores depois dele. Com certeza. Além de política e teoria jurídica, Jean Baudin foi um autor bem versátil e abordou outros temas interessantes. Por exemplo, ele se aventurou pelo campo da história e da metodologia histórica, tentando estabelecer formas de se estudar a história de modo mais sistemático. Outro tema curioso que ele abordou foi a demonologia. Ele escreveu um tratado chamado Daemonomania, no qual ele discute a questão das bruxas e dos demônios, um tema que era bem relevante no contexto do século XVI, quando o medo de bruxaria estava bastante em voga na Europa. Além disso, ele também teve interesse em questões econômicas. Em suas obras, ele toca em temas como a inflação e o valor do dinheiro, refletindo sobre problemas econômicos da sua época. Então, em panorama geral, Baudin não relimitou só a política. Ele transitou por história, economia e até por temas como demonologia, mostrando um intelecto bem abrangente e típico do Renascimento. Claro. Então, falando do lado de demonologia de Jean Baudin, a principal obra que ele escreveu sobre esse tema é chamada Demonomanie des Sorciers, que a gente traduz como Demonomania dos Feiticeiros. Essa obra foi publicada em 1580 e é uma espécie de tratado no qual Baudin aborda a questão da bruxaria e da influência demoníaca no mundo. Esse livro ele não só discute as crenças da época sobre bruxas e demônios, mas também defende a necessidade de persegui-los e julgá-los. É um texto que reflete muito o espírito daquele tempo, em que o medo da bruxaria estava em alta na Europa. Baudin, que em outros campos era um pensador bastante racional e jurídico, nesse aspecto acaba se mostrando um homem do seu tempo, participando dessa visão mais sombria sobre a influência demoníaca. Então, se você pensar em demonologia Jean Baudin, a Demonomanie des Sorciers é realmente a obra principal e é que sintetiza o que ele escreveu sobre esse assunto. É uma pergunta interessante. No caso da Demonomanie des Sorciers, dá para dizer que Baudin adota um viés mais de crente do que de um analista puramente técnico. Ele escreve com uma convicção de que a bruxaria e a influência demoníaca são realidades a serem levadas a sério, refletindo as crenças da época. Ele não trata o tema como algo simbólico ou alegórico, mas como um perigo concreto para a sociedade que justificaria medidas rigorosas contra os supostos feiticeiros. Isso não quer dizer que ele abandone totalmente a racionalidade, mas nesse tema específico ele se alinha mais com a mentalidade do período, que via a bruxaria como uma ameaça real e espiritual. Então, ao invés de uma análise puramente técnica ou cética, ele escreve como alguém que acredita na realidade do fenômeno e defende um combate ativo a ele. Ah, sim. O Martelo das Bruxas, ou Malleus Maleficarum em latim, é um texto bem famoso e, na verdade, um pouco anterior ao Baudin. Ele foi escrito no final do século XV, por volta de 1486, por dois inquisidores alemães, Heinrich Kramer e Jacob Sprenger. Então ele é um manual anterior que influenciou muito a perseguição às bruxas na Europa. A relação entre as duas obras está no fato de que tanto o Malleus Maleficarum quanto a Demonomanie, do Baudin, fazem parte desse mesmo clima de perseguição à bruxaria que existia entre o final da Idade Média e o início da Idade Moderna. O Martelo das Bruxas é mais um guia prático de identificação, interrogatório e punição de supostas bruxas, com uma abordagem bem direta e, claro, bastante violenta. Já o Baudin, escrevendo quase 100 anos depois, tem um contexto em que essas ideias já estão bem disseminadas. Ele reforça essas crenças e defende a perseguição, mas com uma linguagem mais jurídica e teórica. Então, enquanto Martelo é um manual clássico da caça às bruxas do final do século XV, a obra do Baudin é uma continuação desse tipo de pensamento no final do século XVI, mantendo viva essa visão dentro do contexto da época dele. Com certeza, dá para dizer que sim. A obra de Baudin, como muitos textos sobre bruxaria daquele período, acaba refletindo também uma forte dose de misoginia que era bem comum na época. Afinal, a maioria dos acusados de bruxaria eram mulheres, e essa perseguição estava muito ligada a estereótipos de gênero, medos em relação às mulheres que fugiam de certos padrões sociais, e uma visão cultural que associava o feminino ao perigo do desconhecido. Então, quando o Baudin escreve sobre bruxaria e defende a perseguição dessas mulheres, ele está sim reproduzindo um pouco dessa mentalidade misógina da época. Não era algo exclusivo dele, claro, mas a obra dele certamente reflete esses preconceitos de gênero que estavam entranhados na cultura daquele tempo. Em resumo, sim, a Demonomanie de Baudin, como muitos outros textos do período, acaba trazendo junto essa carga de misoginia que era parte do contexto cultural e social do século XVI. Com certeza, vamos voltar para essa parte. O Baudin teve uma influência bem significativa em algumas correntes filosóficas e políticas que vieram depois dele. Em especial, ele é considerado um dos precursores do pensamento absolutista. Se consolidou nos séculos XVII e XVIII.
A ideia de soberania indivisível e absoluta que ele desenvolveu foi fundamental para teóricos como Thomas Hobbes, que mais tarde, o Leviatã, também defendeu a ideia de um poder centralizado e absoluto para garantir a ordem. Além disso, Baudin influenciou o desenvolvimento do direito público e da teoria do Estado, ajudando a moldar a noção de que o Estado é uma entidade soberana que detém o monopólio legítimo do poder. Esse foi um passo importante na construção do conceito moderno de Estado-nação. Em termos filosóficos, ele ajudou a pavimentar o caminho para o pensamento político que valoriza a centralização do poder como forma de evitar o caos, algo que foi uma marca de boa parte do absolutismo europeu. Então, resumindo, Baudin influenciou essas correntes mais centralizadoras e absolutistas que vieram depois dele.